Oi pessoal, tudo bom? Comigo tá jóia, comigo tá legal. Ó, eu sou o contador de histórias Paf, e este é o projeto Santa Bárbara História e Folclore. Pessoal, para mostrar que a cidade de Santa Bárbara do Oeste, do interior de São Paulo, tem muitas histórias que aconteceram de verdade e histórias que tá na boca do povo, que é folclore. O povo jura que é verdade, mas a gente não sabe. Bom, vocês sabiam que a cidade de Santa Bárbara, hoje em dia, é todinha iluminada? Fora um ou outro lugar que queima a luz do poste e tem que trocar, ela tem iluminação em todos os lados. Até onde tem bairro novo, chamado loteamento. Não mora ninguém, mas já tem iluminação. É legal, não é? Santa Bárbara tem iluminação pública, iluminação na rua, energia elétrica, desde 1915. Olha só, faz mais de 100 anos que a nossa cidade tem energia elétrica. Antes disso não tinha. Antes disso não adiantava pensar em geladeira, televisão, então, nossa, o povo nem imaginava. Rádio, não tinha energia elétrica, como que ia ligar tudo isso? Não tinha como. Mas em 1915, a energia elétrica chegou. As ruas começaram a ser iluminadas, o povo começou a usar energia elétrica para fazer um monte de coisa, que é muito mais fácil, né? Quando tem máquina e a máquina pode ser ligada na força, como diz minha mãe, e você pode fazer um montão de coisa que se fosse para fazer sozinho ia demorar, ia dar trabalho ou não ia ficar tão bom. Mas antes de ter energia elétrica, vocês acham que o povo ficava no escuro no meio da rua? Não! Ó, tinha isso daqui, ó, até separei para vocês. Lampião! Não igual esse daqui é lampião de LED. Moderno, né, pessoal? Ó, a gente liga e desliga. Esse daqui também usa energia, né? Energia elétrica na pilha. Mas antigamente não tinha lampião assim. O centro da cidade, que era o único lugar assim maior, porque só tinha umas poucas casas fora do centro, tinha poste, uns postes de uns 2 metros de altura. Em cada poste tinha um lampião, parecido com esse que eu mostrei para vocês. E esse lampião não era ligado na energia, não tinha energia elétrica. Ele ligava, sabe com o quê? Com querosene. Tinha que pôr querosene dentro do lampião. Igual avião, sabia que tem muito avião que voa com querosene? O carro da gente anda com etanol, anda com gasolina, ou com os dois. Tem avião que anda com querosene. E o lampião não andava, mas iluminava com querosene. E como que o querosene chegava lá? Não tinha caninho, não. Tinha um homem que era o funcionário da prefeitura. Ele chamava Nhotunico. Legal o nome dele, né? Ele andava pela cidade levando querosene. Aí ele tinha que baixar o lampião, colocava o querosene, gló, 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 fechava o lampião, acendia o lampião, botava o lampião lá em cima e andava por todo lado, pela cidade inteira. Quando começava a escurecer, ele começava a ligar os lampiões. E lampião, você sabe, né? Se tem querosene, chega uma hora que acaba e ele, puf, apaga. Então ele acendia numa hora que dava para ficar um bom tempo. Antigamente o povo não ficava até hoje acordado até de madrugada. O povo levantava cedo e ia dormir cedo. Minha avó fala que eles iam dormir com as galinhas. Devia ser legal, né? Não pode cutucar a galinha quando tá dormindo, senão ela acorda e te bica. Minha avó não gostou quando eu falei isso. Ela quis dizer que o povo dormia cedo, igual galinha. Eu falei, entendi. Não entendi muito não, mas falei isso pra ela. Pessoal, quando chovia, não podia acender os lampiões. Imagina lampião na chuva. Você acende, tchó, apaga. Acende, tchó, apaga. Então o Nhotunico, nessas noites, ele não saía. E a cidade inteirinha ficava naquela escuridão. E imagina só a escuridão. De noite, sem lampião, tudo escuro. Era aí que surgiam as histórias de fantasma.
A gente fica com medo, mas hoje tá tudo tão iluminado. Naquele tempo não, era escuro. Falavam, isso é o povo que conta, fala que é o folclore, que tinha uma moça que andava lá no centro da cidade, uma moça que andava de branco. Não era loira do banheiro, falou que o cabelo dela era de outra cor. Falavam também que tinha uma noiva que foi abandonada lá na igreja. Ela virou fantasma, e daí ela virava uma pomba. Sabe pombinha daquelas branquinhas voando? Durante o dia não assusta, imagina de noite, com o lampião apagado, tudo escuro, tempo de chuva. Chove, não chove, relâmpago. De repente você tá lá sozinho, aparece uma pombinha branca voando. Vai que a pombinha vira noiva. Credo, que medo. E o povo fala que existiam muitas histórias que contavam. Contavam porque acreditavam. E contavam também para muita criança obedecer. E ao invés de ficar querendo sair de casa de noite no escurão, fosse dormir, para no outro dia acordar cedo para ir para a escola. Bom, pelo menos é isso o que minha mãe fala. Eu sei que o povo dava muita importância e com razão pro Nhotunico, que Nhotunico era o responsável pela luz da cidade. Ele e os lampiões. Bom, quem gostou dessa história, ótimo, conta para outras pessoas. E se quiser escutar mais histórias, é só seguir esse projeto Santa Bárbara História e Folclore. Vai ser legal e a gente espera vocês. Tchau! Olá, sou Elizabeth Padovese, artista plástica, artista visual, e este é o projeto Santa Bárbara História e Folclore. Hoje vou apresentar para vocês a técnica de estêncil, muito conhecida também como molde vazado. A técnica de estêncil, ela foi muito utilizada desde a pré-história para registrar nas paredes das cavernas as formas das plantas, a palma das mãos, com aplicação de pigmentos obtidos de rochas moídas, de sangue de animais, outros pigmentos naturais da época. Hoje ela é muito utilizada também, com a matriz já sendo de plástico, papel, metal, né? Como movimento de arte ou de protestos nas camisetas, nas ruas e paredes, e também muito usada na decoração. Para fazer o stencil, então a gente recorta, né, o plástico, o papel ou o metal, faz o entalhe nele e é aplicado a tinta sobre esse stencil, né? E que pode ser tinta de tecido, tinta acrílica, tinta guache, no espaço vazio para poder sair a forma que a gente quer. Eu vou explicar para vocês no passo a passo aqui como é que funciona. Então, falando um pouco sobre como produz o stencil, né, o molde vazado, esse aqui é da história de Santa Bárbara e o tempo dos lampiões, que eu vou estar produzindo primeiro para vocês. Aqui eu tenho o molde, né, o desenho, né, de um lampião. O segredo do stencil é que vocês têm que deixar sempre uma ponte. Todo desenho que vocês forem aplicar, né, dessa forma, ele tem que ter um espaço, né, a gente chama de ponte esses espaços, tá vendo? Porque na hora do recorte ele tem que ficar uma parte fixa no acetato inteiro, tá? Então tem esse truquezinho aí. Aqui eu já tenho um recortado, então aqui já tem as pontes, ó. Aqui o espaçamento entre uma parte e outra, ó, ele tem que ter essa pontezinha para que depois você consiga estar fazendo o recorte e consiga estar dando esse efeito no molde vazado e no desenho que você for aplicar. Essa aqui é uma plaquinha de acetato que a gente encontra em papelarias, mas também quem quiser fazer com raio-x, quiser fazer com algum papelão mais grosso, pode ser usado vários materiais para fazer o stencil, tá ok? Tem gente que faz até no jornal. A diferença é que quando você faz num material assim mais plástico, mais impermeabilizado, você consegue fazer essa reprodução por mais vezes, né? Quando é um jornal, algum material um pouquinho mais permeável, ele acaba se desfazendo com a aplicação da tinta.
E aqui, no caso, a gente vai estar usando a tinta guache. Mas vocês podem estar utilizando na parede uma tinta spray, né? Alguma coisa própria para grafite. Na camiseta também vocês podem estar usando a tinta de tecido. Então tem uma variação muito grande. Quem se interessar bastante pela técnica, dá uma pesquisadinha a mais. Tem muita coisa interessante, muito artista fazendo obras maravilhosas no stencil. Até técnicas em 3D que a gente nem imagina, né? Que às vezes a gente pensa no stencil uma técnica sempre simples. Eu vou estar explicando para vocês uma técnica bem básica hoje, mas quem se interessar por essa técnica, vocês vão ver que tem coisas assim, artistas fazendo obras maravilhosas. Então eu vou explicar para vocês. Então é só colocar aqui em cima, né? Por exemplo, aqui no caso que é do lampião, com um estilete, você vem e começa fazendo o recorte. Aperta, vem fazendo o recorte com o estilete, né? Se você depois quiser fazer um pique com o estilete e continuar ele com a tesoura, você pode. No finalzinho, ele vai estar saindo essa peça aqui, ok? Então, já vou aplicar uma delas aqui para vocês terem uma noção de como é que funciona. Essa aqui do lampião, eu vou estar aplicando sobre o papel canson. Também eu vou fazer aqui de várias formas depois para vocês. Então, aqui nós vamos colocar o lampião no meio da folha. Vamos pegar a tinta guache. Vocês podem escolher a cor que gostem mais. Eu vou escolher 2 tons de azul. Eu vou escolher um pouquinho do branco também. Vou ensinar uma técnica mais simples, mas com 3 tons. Quem quiser trabalhar com um tom só também pode. Mas é interessante a gente sempre trabalhar com luz e sombra, né? Então nós vamos aplicar aqui. Vou pegar também o amarelo e o vermelho para a gente conseguir um tonzinho também pro foguinho, né, do lampião. Então vou fazer uma parte, vou fazer com o pincel e a outra parte eu vou fazer com uma esponjinha, tá? Porque assim vocês pegam a dica das duas formas. Então aqui centralizou, né, a peça que a gente vai produzir. Vou usar aqui, pego um pouquinho só da tinta azul clara. Eu, como trabalho muito com arte sustentável, eu trouxe pra gente usar como godezinho esse acrílicozinho que vem, né, nas caixinhas de office. Então aqui vai aplicando com o pincel um pouquinho, de fora pra dentro, de fora pra dentro. Pouquinha tinta, viu, gente? Carregou muito, ele vaza, tá? Quem quiser fixar ele também com uma fita crepe, deixar ele mais durinho, também pode, tá? Cada um vai descobrindo a sua forma mais fácil de estar executando, né? Porque a arte, ela tem essa liberdade. A gente pode pegar umas dicas, mas depois na hora da criação, a gente tem toda essa liberdade, né, de criar e de fazer da forma que a gente acha mais fácil, né? Então aqui vamos aplicando o primeiro tom. Aí você põe só um pouquinho e vai esfregando, que aí ele vai preenchendo aqui, ó. Aqui também. Tem muita gente que usa essa técnica de stencil também sobre o tecido, sobre guardanapos. É uma técnica que ela é bem rápida, né? Mas como eu disse, dá para fazer ela de uma forma que fica bem trabalhada, bem estilosa mesmo. Então vai muito da pesquisa que vocês fizerem, né? Eu vou pegar um outro pincel agora pra gente fazer essa parte do foguinho, né? Sempre com pouquinha tinta para tentar evitar ao máximo, né? Bate, bate, bate para tirar o excesso e para distribuir no pincel, né? O tom que a gente quer. Eu vou trabalhar agora um pouquinho com a esponjinha para vocês terem essa noção. Esponjinha pode ser uma esponjinha assim de banho, uma esponjinha que vocês tenham aquelas de cozinha, não tem nenhuma específica que precise. Aqui eu vou tirar o excesso no acetato mesmo, ó,
E vou vir dando um segundo tom, ó. Um esponjadinho, que daí vocês vão tendo essa noção de luz e sombra, né? Como é que a gente pode estar dando essa carga maior. Sempre passa uma parte mais escura e vai clareando. Então aqui com a esponjinha, a gente vem trabalhando, né? Vai fazendo esse, pode ter, como eu comentei, pode ser feito um meio puxadinho, né? Ou no batidinho, cada um vai conseguindo o efeito aí que achar mais fácil, ok? Agora eu vou trabalhar também com o tom branco, vou pegar uma outra espuminha. O branco é onde vai dar o pontinho de luz mais firme, né? Então eu vou pegar um pouquinho do branco, trabalhar aqui e venho dando esse pontinho mais vivo, né, na parte central. Onde a gente consegue um ponto de luz, né? Pode ser usado no próprio stencil, ó. Você pode dar essa batidinha no próprio stencil. E fica muito legal, viu, gente? Para vocês fazerem umas camisetas originais aí, às vezes de alguma banda, né, que a pessoa gosta. Esse aqui, nossa, olha que delícia, nós estamos contando a história da nossa cidade com essa técnica do stencil. Então é uma técnica bem versátil também. Então aqui agora a gente vai mostrar a mágica. Tcharam! Que dá esse efeito, né? Bem interessante. Para fazer a limpeza do stencil é só passar uma aguinha mesmo, não precisa de muita coisa, passa uma água. Se é uma tinta que de repente tem um pigmento mais forte, aí você consegue estar trabalhando com, né, limpando com alguma química mais forte, mas normalmente só com a água ela já resolve. Então essa daqui foi a técnica do stencil que a gente fez então com a história do Santa Bárbara no tempo dos Lampiões.